Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus Juntos outra vez, graças ao nosso bom Deus, aqui no seu programa A Voz da Profecia. E tem sido para mim um privilégio enorme compartilhar a palavra de Deus com você aqui todas as semanas. Outro dia ali numa das redes sociais da Voz da Profecia, alguém disse assim: Pastor Gilson, eu não sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas eu lhe considero o meu pastor. Oh, que fofinho! Claro que eu fiquei muito feliz por ler isso, não é? Muito obrigado, viu? A você que assiste sempre ao nosso programa, você que tem acompanhado essas mensagens e que tem me dado a honra imerecida de ser tido, de ser visto, ser considerado como seu pastor. É claro que o pastor da igreja aí onde você congrega, independentemente de qual seja a denominação religiosa, o seu líder espiritual, ele é o seu primeiro pastor. Aliás, na verdade, o primeiro mesmo é Deus, não é? O nosso primeiro soberano pastor é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o bom pastor, ele é o supremo pastor. Mas pensando em nossa realidade aqui no mundo, então o pastor da sua igreja, ele é o seu primeiro pastor. E eu aceito e me sinto muito honrado em ser o segundo. Muito obrigado por esse privilégio. Eu peço a você sempre que lembrar, ore por mim, ore pelo Quarteto Arautos do Rei, por todos que integramos aqui o Ministério da Voz da Profecia, da Rede Novo Tempo de Comunicação, para que nós sigamos fazendo o nosso melhor para a honra e glória de Deus. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência, muito obrigado porque você escolhe estar aqui agora na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. No programa de hoje nós vamos ver um lindo testemunho de um casal que tem vivido unido já há 40 anos, em fidelidade, em compreensão, em respeito, em parceria. Oh, como é lindo isso!
Como é bom ver casais unidos, famílias abençoadas. Eles são para nós uma grande inspiração. E o quarteto, é claro, vai cantar outras músicas e eu terei o privilégio de estudar com você hoje na série Os 10 Mandamentos, o 7º mandamento que diz assim: não adulterarás. Vai ser maravilhoso estudar a palavra de Deus com você. Está no ar a voz da profecia. Não espere o oceano se abrir. Não espere um animal com você falar para entender que Deus trabalha sem parar e algo novo sempre está a preparar. Não espere pão e peixe para a multidão, mas enxergue a todo instante Deus falando aos corações. Pessoas que no fim da vida encontram salvação, e isso nem a morte pode lhes tirar. Milagres atuais, você pode ver o Pai em nossos dias espalhando a salvação. Milagres tão reais, ao seu lado existe alguém que foi salvo de uma forma que você não viu. O mar não se abriu, nem o sol escureceu, mas Jesus curou a sua alma com perdão. Em nosso tempo Deus faz milagres atuais. Não espere o oceano se abrir. Não espere um animal com você falar para entender que Deus trabalha sem parar e algo novo sempre está a preparar. Não espere pão e peixe para a multidão, mas enxergue a todo instante Deus falando aos corações. Pessoas que no fim da vida encontram salvação, e isso nem a morte pode lhes tirar. Milagres atuais, você pode ver o Pai em nossos dias espalhando a salvação. Milagres tão reais, ao seu lado existe alguém que foi salvo de uma forma que você não viu. O mar não se abriu, nem o sol escureceu, mas Jesus curou a sua alma com perdão. Em nosso tempo Deus faz milagres atuais.
vamos atuar. Eu fui convidada para trabalhar numa empresa em São José dos Campos e no primeiro dia que eu cheguei nessa empresa, um funcionário foi fazer a integração. E nesse primeiro dia eu conheci o Josué. Demorou 1 ano para ele me notar, até que alguém deu um toquezinho nele, que tinha alguém lá no meu departamento interessado nele, e aí sim é que foi cair a ficha, né, do Josué, de que eu tinha algum interesse. A partir daí, começamos a conversar, e aí num sábado à noite me convidou para comer uma pizza, e aí a gente começou a se conhecer melhor, e depois de um tempo começamos a namorar. Ela era dedicada à igreja e a família toda focada bastante na igreja, no sábado, na igreja adventista e tudo mais. Então isso foi um sinal para mim que Deus falou, olha, essa é a pessoa. Em 1 mês de namoro ele me pediu em casamento. E meus pais nem acreditaram, né, quando eu contei para eles isso. Exatamente no dia 31 de dezembro, na passagem de ano, ele me pediu em casamento. E aí a gente casou em 4 meses. Apesar de a gente estar junto há 41 anos, eu não aconselho que ninguém faça isso, hoje em dia principalmente. É que no meu caso, eu acredito que foi, assim, a mão de Deus. A experiência mostrou pra gente que sem Deus é impossível você ter uma família bem constituída. Porque realmente Ele tem que fazer parte disso. Então eu sempre coloquei eu, ela e depois os filhos e Deus em cima cuidando de tudo isso, né? Isso é um projeto para mim de vida, um projeto de casamento. É isso que fortaleceu a gente durante todos esses anos. Não tem que ter ciúmes, porque se você confia, o ciúmes é uma coisa que estraga um pouco o relacionamento, né? Não tem que ter ciúmes. O comprometimento, o respeito, as palavras amáveis. Na nossa família, sempre conversamos com os filhos, além do exemplo que a gente dava, a gente conversava com os nossos filhos sobre isso, sobre o respeito, né, dizendo para eles o seguinte, olha, o dia que você escolher uma companheira, entenda que vai ser para o resto da sua vida. E ela vai ser a sua eleita e você vai ter que cuidar dela, em que hoje em dia está muito banalizado. O casamento, o relacionamento, você já se casa falando assim, se não der certo eu separo, né? Então assim, se tornou uma coisa muito normal, natural, infelizmente. Eu e a Rosileia tivemos longe um do outro, longe por questões de trabalho, por questões profissionais. Eu viajei muito, né? Não só pelo Brasil, como fora do Brasil, de passar semanas fora, ela também com as atividades aqui em Jacareí, enfim, mas nós nunca caímos nessa questão de traição. Aonde eu tivesse, né, ela estava comigo, né? Então, eu jamais passou pela minha cabeça, em nenhum momento, em todos os eventos que eu participei, como executivo e tudo mais, nunca passou pela minha cabeça falar, não, hoje eu vou sair, eu vou ficar com alguém, ou eu vou numa festa onde vai ter isso. Nunca. Eu sempre terminava o evento, ia pro hotel, voltava. Por quê? Porque na minha cabeça era ela. Então, a minha maior, vamos dizer assim, meu maior anseio era terminar o evento para eu poder chegar no hotel e ligar para ela, entendeu? Um dos momentos assim que eu tenho orgulho até de dizer que o nosso casamento deu certo e tal, é ver os nossos filhos bem. Eu me casaria com ele de novo. Se ele me pedisse de novo, eu me casaria com ele de novo. Viveria tudo de novo. Lógico que eu não faria algumas coisas erradas que eu fiz. Eu seria um casamento melhorado.
Muito obrigado, queridos Josué e Rosileia, por esse testemunho tão bom, tão motivador, tão inspirador. Vida conjugal não é fácil não, né? Alguém disse que quem casa não pensa e quem pensa não casa. Ah, mas isso é intriga da oposição. É bom pensar e casar bem casado e continuar casado. O casamento foi instituído por Deus para o bem, para a felicidade, para a nossa realização como indivíduos, como pessoas. Tudo que vem de Deus objetiva o nosso bem. E eu aproveito e, é claro, desejo a você aí, sua esposa, seu marido, muitas bênçãos. Permaneçam firmes nessa união conjugal. Eu sei que há dificuldades, eu também as tenho, todos têm, não existe casamento perfeito, mas a despeito dos problemas, com a bênção de Deus a gente avança e vê a nossa família prosperando, nossa família se desenvolvendo. Isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso, isso é essencial, inclusive, para o nosso amadurecimento como indivíduos. E eu tenho um presente para você, esse aqui que eu sempre apresento com muito carinho e muito prazer, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Preparamos aqui 15 temas, todos eles baseados em ensinos do apóstolo Paulo. Paulo, você sabe, foi o maior escritor do Novo Testamento. São inúmeras cartas e conselhos, mensagens, orientações. Se você estuda tudo isso com muito carinho, você vê de maneira muito clara e inequívoca de que verdadeiramente houve a condução divina para que esses conselhos se tornassem tão relevantes, tão profundos, tão significativos. Você deseja esse material, Paulo, o Mensageiro da Cruz? Peça que a gente lhe manda. É só você solicitar, se preferir, pelo telefone, ligando em horário comercial. Nosso número 0 operadora 12 21 27 31 21. A equipe da Escola Bíblica vai conversar com você, vai anotar os seus dados e enviar diretamente pelo correio. Outra opção é você pedir pelo WhatsApp. O número está aí, 981001425. Manda uma mensagem de texto dizendo que você quer o DVD. Esse é um presente que a gente lhe oferece carinhosamente e, acredite, não lhe custa absolutamente nada. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, como sempre, com algumas mensagens da Novo Tempo para você. E em seguida eu volto e terei o prazer de abrir a Santa Bíblia e nós vamos hoje meditar em mais um mandamento da Santa Lei de Deus, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Fica aí, estamos juntos. Muito bem, esse é o seu programa A Voz da Profecia. E a gente já vai abrir a Santa Bíblia e estudá-la com muito carinho, porque com certeza Deus tem uma mensagem para você e para mim nessa hora. Mas antes de ler a Bíblia, iniciar o estudo bíblico, vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo, aquele que inspirou profetas, apóstolos e cerca de 40 homens e mulheres a fim de que escrevessem esse livro sagrado. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine na compreensão do texto. Vamos orar. Pai querido, por tua graça eu te peço, Senhor, nessa hora, juntamente com todos os teus filhinhos que estão orando comigo, para que nós recebamos bem esta mensagem. Coloca, Senhor, tua palavra nos meus lábios, no meu coração, e faze com que todos a entendam e a recebam bem, para a glória do teu nome, Senhor, e para a nossa segurança e salvação. Nós oramos em Jesus. Amém. Portanto, vamos ao livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20, verso 14. São apenas 2 palavras. 7º mandamento da lei moral de Deus diz assim: não adulterarás. Veja que o mandamento proíbe o envolvimento íntimo do marido e esposa com uma outra pessoa, uma terceira pessoa, fora do casamento. O 7º mandamento trata de não quebrar algo frágil, extremamente precioso e eu diria para você assim, muito difícil, às vezes impossível de se consertar. O 7º mandamento mostra que Deus se importa conosco. Por isso ele nos avisa desse grande perigo, desse risco que todos nós casados corremos.
O adultério ameaça a pedra fundamental da sociedade, a família, sem a qual, você sabe, não existe estabilidade social. E tudo que ameaça a estabilidade familiar é proibido na Bíblia. Deus sabe que o comprometimento do marido com a esposa e os seus filhos torna o homem maduro e responsável. Deus sabe que a mulher tem na família preenchidas a maioria de suas necessidades emocionais e materiais. Deus sabe que a família dá à criança ou às crianças uma infância estável e segura. O adultério pode levar um dos cônjuges a abandonar o casamento. É claro que não necessariamente resulta em divórcio sempre, mas na maioria das vezes sim. E se o adultério não acaba com o casamento, a gente sabe que ele o enfraquece, o deteriora, por criar sentimentos de traição e desconfiança, além do adúltero, viver constantemente enganando. E se ambos, marido e mulher, você pode me perguntar assim, pastor, se ambos permitem e concordam com o adultério, então deixa de ser? Veja que o mandamento não vem acompanhado assim com uma observação do tipo, a menos que seu cônjuge concorde. Você pode não machucar os sentimentos do seu cônjuge, mas você enfraquece o casamento e danifica a família. Eu quero ler um texto com você que está aqui no Evangelho de Mateus. Se você está aí com sua Bíblia, e é bom que esteja, é sempre bom que nós leiamos juntos o texto bíblico, então se você tem a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, quem sabe você tem a Bíblia aí no celular, pode então buscar no seu celular, Mateus capítulo 19. Evangelho escrito por Mateus capítulo 19, vou ler os versos de 3 a 6. Está escrito assim: Vieram a ele, a Jesus, alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Repudiar é a ideia de divorciar, né? de se separar dela. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O Senhor Jesus está dizendo que o relacionamento conjugal, incluindo a união sexual, é uma criação divinamente designada para tornar forte e permanente a união de duas vidas. É o meio que o Criador usa para cimentar dois corações, e eles não poderão, depois disso, ser separados sem um grave dano a ambos. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 16, Paulo diz assim, que o homem que se une a uma prostituta forma uma só carne com ela. O indivíduo pode sair da cama, pode se vestir, pode se lavar, mas alguma coisa aconteceu. Ocorreu uma ligação e ele está levando algo consigo. Deus planejou a união sexual para que fosse um poderoso instrumento de identificação e de união do casal. Em outras palavras, como alguns gostam de dizer, o sexo é a cola da alma. A ciência descobriu uma química poderosa que o corpo libera durante o ato sexual. Esses elementos físicos, eles intensificam a ligação do casal. Um hormônio chamado ocitocina atua diretamente no cérebro para fortalecer nossa relação e identificação. Significa que Deus planejou o aspecto físico do ato sexual como parte da intimidade total do coração e da mente. Você sabe, muitos na atualidade dizem que nós vivemos assim num mundo maravilhoso, num mundo novo, porque ocorreu uma revolução, uma grande liberação. As portas se abriram para a alegria, para a liberdade sem limites. Milhões creem que existe liberdade, alegria e segurança no estilo de vida assim, sem regras, um estilo de vida libertino. Oh, meu amigo, minha amiga, ouça isso, preservativos podem evitar doenças, sim.
reduzem riscos, mas não eliminam. E outra coisa, quem foi que disse que doença e gravidez são as únicas consequências indesejáveis de uma relação sexual fora do casamento? O preservativo pode proteger o seu corpo, mas não protege a sua alma. E creia, as feridas feitas na alma, elas são muito mais profundas e difíceis de serem cicatrizadas do que aquelas feridas feitas apenas no corpo. E uma outra ideia absurda, você certamente já ouviu falar isso, essa questão de morar junto, né, ou ficar, seria uma maneira inteligente de ficar livre de riscos e verificar a compatibilidade. É um tipo de test drive, mas estatísticas mostram o contrário. Quem começa assim, a vida íntima, a vida a dois, tem o dobro de possibilidade de separar-se dentro de 10 anos, em comparação com os casais que começam a vida sexual a partir do casamento. Estatísticas também mostram que o índice de agressões físicas é de 3 vezes mais elevado do que nos casais casados. E outra coisa, quanto mais ativos sexualmente antes do casamento, maior é a possibilidade desses dois se traírem depois. Mulheres envolvidas em relacionamentos casuais relatam um índice muito mais elevado de depressão e muito mais baixo de satisfação sexual do que mulheres casadas. E o que falar da atual explosão das DSTs, doenças sexualmente transmissíveis? Essa explosão de DSTs desafia ainda mais o conceito de sexo seguro. Apesar do aumento nos últimos 30 anos do uso de preservativos, não surpreende que novos tipos de DSTs aumentam ainda mais. É inegável que ocorreu uma mudança radical nos padrões morais da sociedade, mas olha, descrever isso como um avanço ou melhoramento é como gabar-se, por exemplo, da liberdade para fumar. O número de gente que morre como resultado dessa revolução sexual excede o número dos que morrem devido ao fumo. Eu quero ler com você um texto que está no livro de Provérbios. Como sempre, Provérbios fazendo parte aqui dos nossos estudos, porque o livro de Provérbios é um verdadeiro manual repleto de bons conselhos e de sabedoria prática. Provérbios 14. Vou ler os versos 12 e 13. Está escrito assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao final dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O texto diz que há caminho que ao homem parece direito, mas ao final dá em caminhos de morte. São caminhos ruins que parecem bons. São caminhos errados e perigosos, que parecem certos e parecem seguros. Eu poderia dizer que são caminhos de morte que parecem caminhos de vida. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao final dá em caminhos de morte. É assim mesmo. O pecado, ele é atrativo, ele é fascinante, ele é colorido, mas ele desbota com muita facilidade, com muita rapidez. O pecado, inclusive, parece barato, na verdade até de graça, mas depois ele mostra o quanto é caro, depois ele manda a conta, depois ele manda a fatura. Quando as luzes se apagam, a escuridão é assustadora. Nós todos, seres humanos, fomos criados por Deus livres para escolhermos os nossos caminhos. Mas a gente nunca pode se esquecer que cada um de nós torna-se escravo das consequências das suas próprias escolhas. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que escolheram bem e outros que escolheram mal. E tudo isso, é claro, é apresentado na palavra do Senhor para servir para nós como exemplos dignos de serem imitados ou exemplos a serem evitados, advertências.
Por exemplo, a história de Sansão. Você deve conhecer a história de Sansão. A partir do livro de Juízes, no capítulo 13, ali a gente vê a história de Sansão. Ele foi um homem que brincou com o pecado. Assim como quem brinca com fogo, mais cedo ou mais tarde acaba se queimando, assim também é em relação ao pecado. Quem brinca com o pecado, mais cedo ou mais tarde se torna vítima do pecado. Olha esse texto aqui de Provérbios também, vou ler com você. Provérbios capítulo 6. Provérbios 6, versos 27 a 29. Veja bem essa advertência. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Quem brinca com o pecado, é certo que do pecado se torna vítima. Mas eu posso citar um outro exemplo, agora um exemplo bom. Se você for ao livro do Gênesis, a partir do capítulo 37, você vai ver ali a história de José. Aquele José que se tornou escravo, depois foi preso injustamente, mas finalmente tornou-se o segundo homem mais importante em todo o Egito, um príncipe do Egito. José é exemplo de alguém que fugiu do pecado. A mulher de Potifar, não é? José, quando era escravo, e era um escravo extremamente responsável, trabalhador, tanto é que ele se tornou administrador de todas as posses do seu senhor, do seu dono, um homem chamado Potifar, um homem de destaque no Egito antigo. José se tornou o mordomo, o administrador de todas as posses de Potifar, mas um dia a mulher do seu senhor, a Bíblia diz, colocou os olhos em José. Ele disse assim, deita-te comigo, fez uma proposta indecente para José. E José disse assim, não, minha senhora, sem chance. Ora, o seu marido confia em mim, tudo o que há nessa casa ele confiou para que eu administrasse, exceto a senhora, é claro, porque a senhora é a esposa dele. José estava dando uma verdadeira lição de moral naquela mulher, ele estava lembrando àquela mulher que ela era casada, que ela devia fidelidade ao seu marido. Se ele, como um jovem escravo, estrangeiro, estava preocupado em corresponder à confiança do seu senhor, quanto mais a esposa deveria ser fiel ao marido. José deu uma verdadeira lição de moral nela. Eu me lembro uma vez quando estava apresentando o programa Além dos Fatos, eu disse que essas palavras de José foram como se ele estivesse recomendando um remédio para aquela mulher. Um remédio, assim, natural, sem nenhuma contraindicação, sem nenhum efeito colateral. Um remédio muito fácil de se adquirir. Quem quer adquiri-lo, pode adquiri-lo. Quando José disse assim, minha senhora, o seu marido confia em mim, eu não posso cometer essa maldade, ele estava recomendando àquela senhora que tomasse um remedinho chamado vergonha. A senhora tome vergonha de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo. Tome à vontade bastante vergonha para ver se a senhora se toca, para ver se a senhora se torna uma pessoa fiel ao seu marido. E, aliás, permitam-me a franqueza, tem muita gente nesse mundo que está precisando usar esse remédio, está precisando tomar vergonha e ser uma pessoa séria e responsável no compromisso conjugal que fez. Isso é muito sério, não é? Parece brincadeira, mas é extremamente sério. Acredite, meu amigo, minha amiga, fugir do pecado não é covardia, é demonstração de maturidade espiritual. Nós temos que admitir, nós temos que reconhecer a nossa vulnerabilidade. A gente não pode brincar com o pecado. José fugiu daquela mulher. Houve um dia em que ela o atacou assim de uma vez e disse, olha, é agora ou nunca. E José disse, minha senhora, nunca. E ele correu, pernas para que te quero. José se mandou. Sabe por que José fugiu? Porque um homem temente a Deus e responsável não vive por seus desejos, mas por seus princípios. Não é dominado por suas emoções, mas por suas convicções. Vamos a um texto de Jesus agora, palavras do Mestre. Estão aqui em Mateus capítulo 5.
A gente tem recorrido diversas vezes, durante essa série, os 10 Mandamentos, ao Sermão do Monte feito por Jesus, porque, como já disse, o Sermão do Monte, ele, em grande parte do seu texto, está havendo uma interpretação da lei de Deus. Jesus está explicando para nós o verdadeiro sentido, o verdadeiro espírito da lei moral de Deus, dos 10 Mandamentos. Vamos aqui, Mateus capítulo 5, versos 27 e 28. Jesus disse: ouvistes que foi dito, não adulterarás, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Vocês ouviram que foi dito que não se pode adulterar? Aí Jesus explica, diz assim: eu vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Assim, Jesus esclarece que não adulterar, esse mandamento proíbe não só o adultério ou o relacionamento íntimo, sexual entre pessoas casadas, mas também o mandamento proíbe a fornicação, que é relacionamento sexual entre solteiros, e a impureza de todo e qualquer tipo em atitude, mas também em palavra e até em pensamento. O Senhor reconhece que o impulso sexual se origina na mente, que a mente é estimulada pelos sentidos. Você ouviu o texto, Jesus diz, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Portanto, o impulso sexual ele é estimulado pelos sentidos, e nesse caso aqui em especial pela visão, pelo olhar. Significa que o controle sexual começa na mente, e a batalha precisa se iniciar pelos sentidos, especialmente quanto ao que nós vemos, e eu incluo aqui também o que nós ouvimos. E você sabe que nós somos bombardeados dia e noite com imagens altamente estimulantes e propaganda sexual na mídia. Mas eles não podem nos forçar a olhar, assistir, a ouvir, comprar, participar, nem continuar na companhia de pessoas que insistem em fazer pressão sobre nós com seus valores. Nosso poder de escolha deve entrar em ação. É como se o Senhor aqui estivesse dizendo assim: ei, decida por si mesmo o que os seus olhos verão, o que os seus ouvidos ouvirão, o que a sua mente pensará. Não permita que anunciantes obscenos e roteiristas de cinema, por exemplo, determinem o conteúdo dos seus pensamentos e façam a sua cabeça. Lá no Salmo 101, verso 13, está escrito assim: não porei coisa má ou coisa impura diante dos meus olhos. Veja a decisão sábia do salmista: não porei coisa má, não porei coisa impura diante dos meus olhos. E no Salmo 119, verso 30, o salmista diz assim: escolhi o caminho da fidelidade. Aqui ele está falando da fidelidade a Deus, mas eu incluo aqui a fidelidade à sua esposa, a fidelidade ao seu marido. O salmista diz: eu escolhi o caminho da fidelidade, e felizes são aqueles que escolhem esse caminho e que são fiéis a essa determinação, independentemente das influências externas. Quer ver um outro texto maravilhoso? Filipenses 4, verso 8. Esse é conhecido de muita gente. Eu tenho um amigo que diz que este é o maior e melhor antivírus moral da Bíblia. Está escrito assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É assim, coloca na sua mente o que é puro, o que é justo, o que é correto. Procura fazer com que os seus pensamentos sejam conduzidos apenas na direção daquilo onde há virtude, onde há louvor, coisas dignas e não indignas. Não deixe que o mundo faça a sua cabeça enchendo a sua mente de lixo, de impureza, de coisas fúteis, inúteis, banais e até nocivas. Eu acredito que esse é sim o maior e melhor antivírus moral da Bíblia. É aqui que nós vencemos a batalha pela pureza, quando a gente ocupa a nossa mente com ideias positivas.
E há um texto que eu não posso deixar de ler, está marcadinho aqui na minha Bíblia, quando a gente fala desse assunto de não adulterar e viver infidelidade na vida conjugal, eu não posso deixar de ler esse verso. Hebreus, capítulo 13, verso 4. Está escrito assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Eu posso ler de novo. Eu amo essas palavras. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, o casamento. Foi Deus quem estabeleceu o casamento. Casar é muito bom e permanecer casado é ainda melhor. Oh, sim, eu sei do que estou falando para você. Eu estou casado há mais de 30 anos e eu não estou dizendo para você que eu tenho um casamento perfeito, porque ninguém tem. Eu e minha esposa já tivemos aí nossas encrencas. Quem é que não tem, não é? A gente não vive só love. É verdade que as dificuldades maiores vieram nos primeiros anos, mas aí o tempo vai passando e a gente vai entendendo que não adianta tentar mudar o cônjuge. Nós é que temos que mudar. Eu aprendi que, em vez de pedir a Deus para mudar a minha esposa, eu precisava pedir a Deus que me mudasse, para que eu tivesse mais compreensão, mais paciência, para que eu fosse uma pessoa mais bondosa, para que eu tivesse mais empatia, que eu fosse uma pessoa mais solidária. E quando eu aprendi isso e comecei a orar nesse sentido, as coisas melhoraram muito na minha casa. E hoje a gente tem um relacionamento maravilhoso. Eu teria dificuldades de viver sem a minha esposa, mas a gente precisou insistir e não desistir. Em nome de Jesus, eu peço a você, não desista do seu relacionamento conjugal, mesmo que você tenha dificuldades. Deus pode abençoar você, como Ele tem abençoado a mim e a milhares de outros homens e mulheres por aí, que têm sido fiéis aos seus cônjuges, que têm mantido a sua família, que têm criado os seus filhos no caminho do Senhor. Esse é o propósito de Deus. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. E aqui vem uma advertência, diz assim: porque Deus julgará os impuros e adúlteros. A orientação é respeitar e honrar a base sobre a qual a família é construída, o relacionamento conjugal. Ser infiel a essa união sublime, ou levar outro a fazer isso, é desprezar o que é sagrado e cometer crime. Você quer ser fiel a Deus e ao seu cônjuge? Então vou lhe dar mais alguns conselhos. Fortaleça seu casamento. Invista no vínculo conjugal e na vida sexual. Quem se alimenta bem em casa não tem interesse em fazer lanche na rua. Acima de tudo, eu lhe digo, fortaleça a sua união com Cristo. Faça dele o seu amigo inseparável. Na presença de Jesus é impossível pecar. Mas olha aqui uma coisa, se você já pecou, se você já traiu seu marido ou sua esposa, porque você foi fraco, ou talvez você era ignorante quanto à seriedade desse assunto aos olhos de Deus. Quem sabe você se deixou levar pelos desejos e pela pressão desse mundo perdido. Então eu lhe digo, eu lhe cito um texto bíblico mais, Provérbios 28:13, lá está escrito assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não haverá prosperidade em todos os sentidos, e principalmente no sentido espiritual, se você encobrir suas transgressões, se você continuar na prática do pecado, fingindo que está tudo certo, se você não cortar com o mal pela raiz, se você não abandonar o pecado, não haverá perdão e nem prosperidade para você. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas a promessa de Deus é: aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia, porque nosso Deus tem prazer em perdoar o pecador. E já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse é outro verso conhecido, é Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você corre para Cristo, confessa os seus pecados e os abandona, não há condenação para você. Quer outro texto também maravilhoso? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, está escrito assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura.
As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, se você correu para Cristo, se você confessou suas fraquezas a Cristo e você está agarrado ao Senhor Jesus Cristo, então, se você está em Cristo, está escrito, você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. As coisas antigas já passaram. O poder de Deus agora se aperfeiçoa na sua fraqueza e faz com que você seja um homem fiel à sua esposa, faz com que você seja uma esposa fiel ao seu marido. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, a velha vida, a vida de infidelidade, a vida de pecado, a vida de adultério, isso passou, isso está sepultado e esquecido num passado vencido. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. Em Cristo, nossa mente se abre para uma nova realidade de uma vida muito mais digna, muito mais responsável, com um propósito nobre e sublime. Meu amigo, minha amiga, eu já vi quedas, derrotas e sofrimentos, quando o assunto é casamento. Mas eu digo para você, eu também já vi cura, restauração e vitória. Há em Deus perdão e restauração para todos. É provável que eu esteja falando aqui para alguém que já tenha cometido erros e quem sabe permanece cometendo. Eu insisto com você, há perdão e há restauração para você e para todos quantos queiram. E olha, se você tem sido fiel por anos ou por décadas, então glorifique a Deus, porque isso só é possível pela graça e pelo poder de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, cada dia estejamos mais unidos a Deus, porque quanto mais próximo de Deus você está, mais próximo você vai ficar do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, das suas famílias, da sua família, digo, e das pessoas de maneira geral. O Quarteto Arautos do Rei vai cantar agora. E essa música, é claro, fala do nosso sublime relacionamento com o Senhor, relacionamento que nos transforma de dentro para fora e nos faz amar os nossos semelhantes, começando pelos que estão dentro da nossa própria casa. Ouça agora, Arautos do Rei, Canção do Amor. A canção nasceu no meu coração, é poesia que veio do Senhor, veio sobre mim, me encheu de paz, uma paz que só Deus pode dar. Se você quiser e se permitir, o Espírito do Senhor virá sobre o seu viver e lhe trará essa paz que excede o entender. Seu amor me encontrou, seu amor me libertou quando decidi segurar sua mão e lhe entreguei meu coração. Brilha mais que o sol, estrela da manhã, ele é o meu farol, minha direção. Eu louvarei, para sempre exaltarei, pois é digno de receber louvor. Seu amor me encontrou, seu amor me libertou quando decidi segurar sua mão
entreguei meu coração. Seu amor me encontrou, seu amor me libertou. Quando decidi segurar sua mão e lhe entreguei meu coração, tu és digno de louvor, tu és digno de louvor. Eu me rendo a ti, eu me entrego a ti, tu és digno, Pai, tu és digno, Pai, para ti é o meu louvor. Muito obrigado, meus amigos. É assim mesmo, quando você se decide jogar-se nos braços do Senhor, segurar a sua mão e deixar que o amor de Deus guie você e conduza você, então você se torna uma nova pessoa. Você se encontra com o sentido da sua existência, com a razão por que você vive. E aí você descobre que em Deus é possível ter paz, ter alegria, ter esperança. Em Deus é possível conviver com as pessoas que estão próximas de nós e conviver bem com elas, porque Deus coloca seu amor em nosso coração. Eu quero ler só 2 versinhos antes da gente fazer a oração. Esses versinhos estão aqui no Salmo 115. Salmo 115, versos 14 e 15. É o que eu desejo para você e para a sua família. Está escrito assim: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Que o Senhor multiplique bênçãos sobre você, sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos. Sejam benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Sejam abençoados pelo Senhor. Que essa bênção de Deus faça com que a família de vocês prospere, apesar de todas as dificuldades. E creia, quando o casal ora, quando a família ora e clama a Deus por ajuda, por socorro, quando a gente pede a Deus para abençoar o nosso vínculo conjugal e nos ajude a vivermos em fidelidade à nossa esposa, ao esposo, quando a gente pede a Deus sabedoria para educar e conduzir os nossos filhos nos seus caminhos, Deus atende essa oração, porque Ele é maravilhoso. Deus abençoe você e a sua casa. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo agora. Pai querido, eu te louvo, Senhor, pelo privilégio de apresentar mais uma vez Tua palavra aqui nesse programa e te peço, ó Deus, onde estiverem agora os Teus filhinhos orando a Ti, Senhor, com o coração aberto e sincero te buscando, eu te peço, abençoa cada um deles segundo as suas necessidades, Senhor. Tu sabes, certamente eu tenho casais que estão orando comigo e que estão felizes e prosperando na união conjugal. Mas existem outras pessoas que estão tristes, amarguradas, com um casamento que está para se despedaçar e outros que estão tristes porque já estão separados. Segundo a necessidade de cada um, eu peço a Tua bênção, Senhor. A direção do Senhor sobre os Teus filhinhos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus continue abençoando você e a sua casa. E na semana que vem a gente prossegue com a série sobre esse tema sublime, os 10 mandamentos da lei de Deus. Um abraço, fique na paz, a gente se vê.